Glória a Deus. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu gostoso. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Somente até aqui. Amém. 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 Graças a Deus. Glória Glória a Jesus. Que fala a história de um homem que fala, ele era muito rico, tinha muito dinheiro. Hoje, irmãos, a gente podemos falar assim, né? Pessoas assim que falam, o dinheiro não compra felicidade, não compra mesmo. Pessoas que têm fortunas, muito dinheiro, estão trancados no quarto, estão, estão aflitos, estão depressivos. Todo o dinheiro que ele tem não consegue tirar ele daquela aflição que ele está. Problema psicológico, problemas de depressão. O dinheiro compra, tira a pessoa, entra na mente da pessoa? Não. O dinheiro faz com que a pessoa consiga enxergar aquilo que ele não consegue enxergar, dentro dele, uma parte assim, vamos falar, espiritual dentro dele? Não. O dinheiro é bom, você pode fazer uma boa viagem, você pode ficar num bom hotel, comer uma boa comida, você pode fazer um bom passeio, né? Ter uma boa casa, um bom carro, nada contra o dinheiro, isso é bom, mas a felicidade, o prazer interno, a alegria interna, ele não resolve. Ele não consegue penetrar dentro de uma mente, preencher o vazio lá dentro, aquele vazio, aquela angústia que a pessoa está, ele não consegue, sabe? Arrancar, ele não compra. O dinheiro não compra nem a fé. A fé é aquilo que você consegue adquirindo sentimento de dentro da alma, com sabedoria. A fé é aquilo que você consegue acreditar naquilo que muitos não acreditam que vai acontecer, mas você acredita que vai acontecer e acontece, e se chama fé, né? E o dinheiro não compra isso, essa fé de orar por um enfermo, ele ser curado. Orar por uma pessoa que está com tribulação, com tristeza, a tristeza sai dele na hora. A angústia sai dele na hora. O dinheiro não compra essa fé, a fé de graça. Então aqui fala assim, fala desse homem aqui, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, que era um distrito, era uma cidade, e Jesus ia passando, eis que haveria um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, era muito rico. E Jesus vai passando e fala assim, ó, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Ele fala assim, por que ele está, assim, ele não conhecia o seu Jesus. Dá para entender aqui, ó, ele procurava ver quem era o Senhor Jesus. Ele ouviu falar, alguém comentou do Senhor Jesus, ele viu aquela multidão. Então ele não teve contato com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não conhecia ele, e eu conhecia ele porque o Senhor Jesus é onisciente, sabia que ele ia estar numa figueira esperando, mas não tinha conversado com ele ainda. Ele que não conhecia o Senhor Jesus, não tinha conversado com o Senhor Jesus, só tinha ouvido falar. Porque fala assim, ó,
ele procurava ver quem era Jesus. Então ele vai numa figueira, uma figueira brava, deveria ser, tinha espinho, alguma coisa, ou machucava, mas ele estava precisando de algo. Dá para entender, né? Ó? E ele sobe nessa figueira, ele passa pelo obstáculo, ele enfrenta uma dificuldade. Por que ele vai subir em cima de uma árvore? Eu entendo aqui, irmão, porque ele como chefe de publicano, ele poderia passar uma vergonha se ele fosse no meio da multidão. Ele preferiu ir esconder em cima de uma árvore onde ninguém ia encontrar com ele, ninguém ia olhar, deveria ter muitas folhagens só para ver o Senhor Jesus passar. E fala, e correndo adiante, ele subiu nessa árvore, nessa figueira brava. E quando Jesus ia passando naquele lugar, Jesus, onisciente, olha para cima, vê Zaqueu lá em cima, que ele fala. Quando Jesus vê o Zaqueu naquele lugar, Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. Né? Já pensou que palavra linda? Zaqueu escutou, deve ter assustado na hora que ele fala Zaqueu. Ele deve ter olhado para cima, Jesus estava passando. Jesus, que veio lá do céu, ele ergue sua cabeça para cima e fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém eu pousar na sua casa. Aquele homem que era rico, Glória a Deus. estava procurando alguma coisa. Ele foi. Por que o Senhor Jesus fez isso? Porque com certeza ele estava procurando alguma coisa. Ele não estava bem. Ele estava com problema, alguma coisa. Porque se fosse outra pessoa, com toda a riqueza que tinha, jamais ele ia lá subir numa árvore que tinha dificuldade de alguém subir nela. Não ia fazer isso. Ele foi lá porque ele estava precisando. Quando nós estamos precisando, irmãos, nós temos que abrir mão de muitas coisas, sim. Nós temos que enfrentar problemas. Quem precisa, quem que fala assim, quem corre atrás, quem precisa, não é isso? Quem não precisa não vai correr, mas quem precisa enfrenta, sai lá das dificuldades, lá do fundo do poço, pega a corda, sobe, tenta subir, mas vai atrás do que precisa. Porque quando nós estamos numa situação que não temos o que fazer, não temos o que correr ou recorrer, quem tem assim, sabe, ó, quem vai resolver o seu problema lá na frente, mas lá tem um rio para você passar, lá tem uma ponte, tem as correntezas, lá tem muitas dificuldades, mas lá vai resolver o seu problema. Pessoas enfrentam tudo isso, passa por rio, ponte, pega carona, que for, mas ela vai atrás, ela quer resolver o problema dela, não é isso? Nós somos ser humano. Qualquer um que fala, ó, você está com dificuldade, qual que é a sua dificuldade? Ah, eu estou com uma enfermidade aqui que não tem cura. Ah, lá no outro estado tem um remédio assim, assim, você vai lá que tem. Ele vai lá, ele vai atrás. Zaqueu foi atrás desse problema, acho que ele estava. E fala assim, ó, e correndo, ele correu e subiu numa árvore, na figueira. Essa figueira era brava. E ele vê o seu Jesus. Ó, a recompensa que ele tem. Na hora que ele sobe lá em cima, ele escuta essa palavra doce, uma palavra amável, uma palavra de singeleza, uma palavra que penetra dentro de nós, entra lá do nosso íntimo, assim, aquela coisa gostosa. Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aqui, Zaqueu viu aquela palavra. Zaqueu já na hora, já queria saber o que era. Ele já foi convertido na hora, Zaqueu, pode ter certeza. Zaqueu, pela voz que o senhor já falou, ele já deve ter quer dizer, a crença dele, o temor dele, o amor dele para o Senhor Jesus já caiu na hora. Ele fala assim a palavra. E quando Jesus, e apressado desceu. Mas Zaqueu desceu apressado, porque Jesus mandou descer ele apressado. Desce logo, Zaqueu, daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu desce rápido, apressado, e recebeu ele gostoso. Quer dizer, recebeu ele com prazer, recebeu ele com alegria, recebeu ele com ternura. Não acredito. Esse é o mestre que todo mundo fala, o Jesus que eu vim somente conhecer ele vai pousar na minha casa. Ele vai na minha casa, ele vai se hospedar, porque fala, desce porque, ó, depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, eu vou hospedar na tua casa, eu vou ficar na sua casa, eu vou ficar com vocês aqui, pode descer daí. Que coisa gostosa. Quantos estão escutando? Eu também, se falasse essas palavras para mim assim, o Senhor Jesus, Paulo,
Venha até mim que hoje eu vou ficar na sua casa, eu vou hospedar na sua casa. Já pensou você escutar essa palavra aí Meu hoje? Deus. Em sentimento, você consegue escutar? Irmão, irmã, vem até mim, desce, vem até mim, que hoje eu vou repousar, eu vou ficar na sua casa, eu vou lá libertar você dos seus problemas. O que você está passando? Qual que é a sua dificuldade? O que você está precisando? Eu vou lá na tua casa hoje te ajudar. Já pensou que coisa linda? Só que escutou essas palavras. Aí Zaqueu desce, recebe ele gostoso. Aí quando o Zaqueu se apressa, desce e vai leva o Senhor Jesus para a casa dele. Aí não, as pessoas, irmãos, pessoas maldosas, pessoas que não têm o coração bom, porque fala assim, e vendo todos isso, todos viram isso. Né? Ele fala assim, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que trarás para ser hóspede de um homem pecador. Quer dizer, fala todos, ó, e vendo todos. Não fala que os fariseus, os, os doutores da lei, os saduceus, aquelas religiões envelhecidas que ficou lá, aquele povo ruim. Não, fala todos. Todos murmuraram. Sabe por que murmuraram? Porque Zaqueu era um publicano. Ele era um publicano. Ele era um chefe, ele era chefe dos publicanos e era rico. O que era um publicano? Publicano eram judeus escolhido por um romano para cobrar impostos dos judeus para dar para Roma, para dar para os romanos. E naquele tempo, quando Jesus chegou, Jesus andava aqui, Israel era dominado por Roma, pertencia a Roma, pagava imposto para Roma. E eles pegavam justamente os judeus que conheciam quem eram os seus próprios irmãos, sabiam os bens que eles... Por que eles pegavam os judeus? Porque os judeus sabiam que os bens que eles tinham, as fortunas que eles tinham, para não sonegar imposto, eles eram inteligentes, os romanos, e pegavam os judeus. E quando os judeus pegavam aquele cargo, ele virava inimigo dos seus próprios irmãos. Seus irmãos odiavam eles, porque eles cobravam os impostos dos seus irmãos, dos judeus, e davam para Roma. Esse Zaqueu aqui, ele era o chefe desses cobradores. Então, ele era muito rico, tinha muito dinheiro. Mas nesse momento aqui, toda a riqueza dele, todo o dinheiro dele, toda a riqueza dele, acho que não estava satisfazendo a sua parte espiritual, porque para ele sujeitar a subir numa árvore, para ver o Senhor Jesus, um rico, homem muito rico, porque não está bem. E fala assim, na hora que ele entra nessa casa, ele foi murmurado. E a hora que ele vê todos, todos murmurando dele, ele vê, sabe o que ele fala? Ele levanta, Zaqueu levanta e fala assim para o Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Quer dizer, eu dou 4 vezes mais o que eu peguei. Se ele falou isso, se eu tenho, porque ele não tinha certeza, ele estava fazendo o trabalho dele, de cobrador de imposto, ele não tem culpa que era o emprego dele, ele ganhava dinheiro para fazer aquilo. E se eu tenho, assim, a conversão dele, como foi? Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Que lindo, né? Ele já falou. Aqui atrás, se você olhar antes, no capítulo antes anterior, quer ver? Se você olhar aqui no capítulo anterior, fala assim, ó, do mancebo de qualidade. Ó, tinha um homem muito rico, outra pessoa, aqui já é outra pessoa. Tinha um homem muito rico, né? Era um certo príncipe esse homem, ó. No capítulo anterior, vocês vão ver no capítulo 18, no versículo 18 também, fala, um homem rico, um príncipe. Príncipe é quem tem dinheiro. Ele chega para Jesus e fala, mestre, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele era muito rico. Aí Jesus olha para ele e fala assim: segue todos os mandamentos, né? Os mandamentos de Moisés. Ele fala: todos isso eu tenho observado, sou cumpridores. Desde pequeno eu faço isso. Ele fala aqui, ó, dá para entender. Aí Jesus olha para ele e fala assim: é, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ele olha para o seu Jesus, Jesus fala para ele: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Quer dizer, vende tudo que você tem e reparte e dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Ele ficou muito triste e não quis fazer e foi embora. Aqui, né? Ele vai embora, não quis fazer isso. Esse Zaqueu não, já se prontificou. Já se prontificou, já eu vendo
metade dos meus bens e dou para os pobres, né? Mas o Senhor Jesus não queria os bens deles, como às vezes provavelmente não ia querer desse outro rico, desse príncipe anterior que nós acabamos de ler. Porque o Jesus fala assim para ele, o Senhor Jesus, com toda, olha, aquela humildade, o Senhor Jesus já sabia, olha o coração, o Senhor Jesus não olha a riqueza, não olha por fora, ele olha por dentro, ele olha a verdade, ele olha o caráter da pessoa, ele olha se é sincero, se não é, ele sabe já, o Senhor Jesus olha para ele e fala assim, a hora que ele fala, porque a hora que eles murmuraram, Senhor Jesus, Zaqueu levantou, não precisou o Senhor Jesus falar nada, que aqui o Senhor Jesus só fala duas palavras. A primeira que ele fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa, me hospedar na tua casa. E a segunda palavra desse capítulo é essa que o Senhor Jesus fala aqui, ó, e disse-lhe Jesus, e disse o Senhor Jesus para ele, a hora que ele falou assim, eu vendo metade dos meus bens, eu te dou. E se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. O Senhor Jesus fala a segunda palavra. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. O Senhor Jesus não mandou ele vender os bens deles, não. Como o Senhor Jesus não ia falar para aquele outro, porque ele quer a nossa sinceridade, ele quer o nosso caráter, ele quer a nossa verdade de buscar a ele. Quantas pessoas estão sofrendo por não saber conversar com ele, não saber se expor os seus problemas para ele, não saber se abrir para ele e falar: Senhor, olha a minha condição, o que eu faço? Eu vendo tudo, se precisar eu vendo, não vai precisar vender nada, não. Se precisar vender meus bens que eu tenho aqui, se eu errei alguma coisa, eu quero restituir, como que eu faço para pagar o meu erro? Ele não quer, ele só quer o seu coração. Ele quer o seu coração que está quebrantado. Ele quer você nessa tristeza que você está agora, se abrir para ele e falar: ah, Senhor, o que eu faço para te seguir? Sabe? Tem pessoas escutando, tem pessoas que estão amarguradas por coisas, por acontecimento, está sofrendo, está aí pagando a sua mente pelo coisas que e você não tem coragem de chegar até o Senhor Jesus, você não tem coragem de subir numa árvore que às vezes está cheia de espinho lá, que vai passar por uma dificuldade. Zaqueu não teve. Sabe por que Zaqueu fez isso? Porque se ele fosse na multidão, ele poderia passar um constrangimento, porque era um publicano, ele não se importou, ele foi lá na árvore, ele foi com a sua humildade. Você que está escutando, vai até o Senhor Jesus, fala: Senhor, Senhor, e não precisa você falar nada. Só você falar: Senhor, eu quero ver o Senhor passar aqui na rua, onde tu estiver. Ou se eu estiver passando na casa do irmão, lá na outra rua, deixa eu ver o Senhor passar. Se eu estiver agora, nesse momento, naquela igreja passando, não, eu queria ver o Senhor de longe, só queria só olhar para ti, porque eu não sou digno que tu entre na minha casa. Ah, meu irmão, na hora o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai na tua casa agora. Te tira você dessa prisão agora. Resolve seu problema agora, porque a humildade, ela chacoalha o trono do céu. A humildade chacoalha. E ai dessas pessoas que julgaram ele, ai das pessoas que te julgarem, sabe por quê? Fala assim a palavra de Deus: não julgai para não ser julgados, porque aqueles que julgam vão ser julgados. O que se planta aqui colhe. Ai daqueles que são julgados pelo julgamento que ele fez lá atrás, pagando alguma coisa que ele fez, julgou, acabou com a família de alguém lá atrás, acabou com relacionamentos, acabou com coisas que era para você não estar nessa situação. Ai dessas pessoas! Ai, merece nós não pensar o que vai acontecer com eles, porque é fato, vai acontecer. Ai daqueles que julgam, aqueles que Deus tem misericórdia. Ai daqueles que julgam, daqueles que Deus. Sabe por quê? Aquele esse homem era rico. Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai na casa do pobre como vai do rico. Aqui ele deixou bem claro isso. Não é o dinheiro que importa para ele, o que importa é o coração. Aquele coração que Davi tinha, que ele olhou para Davi e falou: achei um homem segundo o meu coração. Aquele coração que muitas vezes ficou quebrantado com angústia, mas ele sabia conversar com o Senhor Jesus. E todas as suas conversas com intimidade com o Senhor Jesus viram um salmo. É isso que ele quer de nós. Vamos aprofundar na sabedoria para falar com ele. Vamos nos aprofundar. Fala que ele pode todas as coisas, porque por ele são todas as coisas e todas as coisas são por ele. Nada é oculto. O que vai acontecer? Sabe, o seu passado é destruído quando Jesus vem até você. Ele é o único que destrói o. Ah, mas eu não sou digno. Não importa. Ele destrói qualquer coisa que aconteceu lá atrás.
Se você se aproximar do Senhor Jesus, é destruir o seu passado. Ele não quer saber. Ele quer saber daqui para frente. Ele quer, mas o julgamento, ai daqueles que julgarem. Porque quem estende a mão, quem que salva? Jesus falou assim: eu vim para os mancos, para os aleijados, para os pecadores, para os doentes, para os enfermos. Eu vim para os atribulados, para os pobres, aqueles pobres, sabe, do Espírito Santo, mas aqueles que estavam cheios de coisa ruim, coisas maldosas, que eles queriam se curar. Eu vim para esse, curar esses que eu vim curar. O Senhor Jesus só não conseguiu curar o espírito da inveja, da soberba. Ele não conseguiu livrar essas pessoas do mal que elas estavam. Daí aquelas pessoas invejosas, pessoas que não têm piedade. Porque esses hora que esse publicano entra lá, ele foi julgado pelos seus próprios irmãos, pelos fariseus, aquelas religiões defasadas, aquela religião antiga que julga, que só fica atrás de coisas pessoais, sabe? Que fica, vai nas igrejas querendo ser favorecido e vai lá não para agradar a Deus, para agradar pessoas que estão do seu lado, agradar um companheiro, um irmão, esquece até de uma oração de comunhão, de falar com Deus. Ele vai lá na oração, fica olhando quem está olhando para ele, fica lá vendo aquele irmão está me vendo, eu quero que ele me veja aqui, em vez de se preocupar que tem que ver ele é Jesus, é Deus que tem que olhar no coração dele, sabe? As pessoas hipócritas que julgam. E essas pessoas ficam olhando quem entra na igreja e fica julgando. Aqui dá para entender assim. Tem um irmão, Jesus não olhou se ele era um pecador. Ele não quis nem saber. Ele, na hora falou: hoje convém repousar na tua casa. Sabe, numa igreja, entra o irmão que cometeu alguma coisa errada e ele senta no último banco lá atrás. Ninguém dá nada para ele. Ninguém olha para ele lá desprezado. Exemplo, e está lá, mas ele está lá quietinho, né? Ou está na sua casa, está onde estiver, quietinho. E os irmãos, aquele agrupamento lá, acaba o culto, os outros têm até vergonha de saudar ele. Muitos têm. Pode ver, quando acontece alguma coisa, um irmão que desliza, ele senta lá, ninguém sauda mais eles. Já acabou aquele parentesco espiritual. Já acabou aquela situação, mas ele está lá, ninguém olha para ele. Os irmãos têm vergonha de ligar para ele, tem vergonha de falar com ele, o outro vê ele falar com ele. Olha, você vê aquele irmão lá, estava com ele lá, você sabe disso. Já pensou se o irmão desse estiver lá atrás? O Senhor Jesus entrar numa igreja, olhar aquele coração quebrantado, arrebentado lá atrás. O que o Senhor Jesus vai fazer? Vai falar, você acha? Vai deixar os 99 lá e vai pegar na mão dele. Hoje me convém pousar na sua casa. Porque, irmãos, é o amor que vai salvar. Não adianta nós perder nosso tempo. Não adianta nós enganar a nós mesmos. É a mesma coisa você olhar no espelho e ficar se enganando a você mesmo. O que vai salvar é o amor, a bondade, é aquilo que está dentro de nós. Olhar um irmão arrebentado, caído, e ir lá catar ele. Conversar com ele, ligar para ele, ô irmãos, fique em paz, vai, vamos lá, vem na minha casa aí, eu quero conversar com você, dar uns conselhos, conversar com ele, animar ele, falar, ó, fica firme, porque nossa vida aqui nós estamos de passagem, nós somos um farosteiro, farosteiro, não tem aqui, daqui um pouco vai acabar a nossa vida aqui, mas olha, se você ficar firme, tem uma vida lá em cima que ninguém vai te conhecer, ninguém sabe quem você é, somente o Senhor Jesus e os anjos do céu, e você vai sentar na mesa que você vai cear com ele, vai ser outra vida. Fica firme, aguenta. Passou, esquece. O Senhor Jesus quer te salvar. Fala para essas pessoas, sabe? Quantas pessoas machucadas tem hoje? Quantas pessoas arrebentadas estão lá sem ninguém ligar para eles, sem ninguém dar um telefonema para eles? Se ninguém lá fala alguma coisa, uma palavra de amigo, não vão nessas pessoas. Eles não vão, não. Essas pessoas não querem saber delas. Eles vão para aqueles que estão nos primeiros lugares, sabe? Aqueles convites que fazem para eles, eles vão, estão juntos. Ah, mas tem que estar junto, tudo bem. Mas aquele outro lá, o Zaqueu, estava sozinho lá, subindo uma árvore lá, ninguém viu, ainda julgaram ele. Aleluia, glória. Jesus é amor. Amor incondicional por nós, amor pelo quebrantado de espírito, amor verdadeiro para aquelas pessoas que estão chorando amargamente, para aquelas pessoas que estão com o coração moído, estão lá sofrendo. Bendito. Ele ama essas pessoas. Deus fala para vocês, ó, é a palavra, vocês que estão escutando, alguém que vai escutar amanhã ou depois, está
como uma carne passa no moedor, moe, moe, sabe que a carne moída? Seu coração está assim, seu sentimento está assim, mas Deus veio para você. Ah, eu sou digno? É digno. O que que eu faço? Você quer? O que que você faz? Nada. Só você falar o que que eu faço, sabe o que vai acontecer? Convém dele repousar na sua casa. Se ele repousar na tua casa, vai mudar seu sentimento. Tudo que você fez lá atrás vai ser apagado. Tudo que você fez vai ser anulado. Sabe quando o juiz anula um processo, pá, anula lá e ninguém pode contestar mais? Perdeu na terceira instância. Sabe quando vai para a terceira instância, ele bate e vai lá para o Supremo Tribunal e perde. É, você foi, já pronto, já está. Ninguém pode falar mais nada. Você está sendo absolvida hoje. Tem alguém que está sendo absolvida hoje pela essa palavra. E se você pedir um sinal, um sonho de Deus, ele vai te dar para você um sonho, ele conversando com você, como fez com Zaqueu, porque você vai ver ele do seu lado, na sua cama, daqui para frente você vai andar com ele, daqui para frente você não vai fazer mais essas coisas que você faz, você vai ter repúdio do que você fazia, você vai ter nojo, porque vai entrar, ele vai estar na tua casa, você vai não ter mais coragem de fazer. Você aceita? Você aceita ele repousar na sua casa? Eu aceito ele vir na minha. Eu preciso mudar muitas coisas também. Vamos pedir isso. Senhor, pode vir. E a minha casa tá bagunçada, não sei. Zaqueu, na hora, ele pegou ele de surpresa. Não sabia como que estava a casa dele, se estava lá desarrumado ou não. Ele não quis nem saber. Ele recebeu gostoso. Fala, ele recebeu gostoso. Que é isso? Com prazer, com alegria. Não é o dinheiro, não é sem dinheiro, não é com muito dinheiro, não é com casas, não é com carro, não é mansão, não é uma casa na favela, não. É o seu corpo, a sua casa. É a sua casa que ele olha. Ele quer entrar dentro de você e repousar com você. Ele quer tirar você dessa angústia. Ele quer mudar você. Ele quer fazer você erguer a cabeça para cima e sair de cabeça erguida e sair levantando pessoas que estão caídas nas esquinas, nos bares, nas ruas aí, pessoas aí passando por dificuldade. Ele precisa de você e ajudar essas pessoas. Mas de hoje em diante ele vai erguer sua cabeça para cima. Pode sair. Sai de onde você está, porque ele já está dentro da tua casa, do teu coração. Teu coração é Glória a digno de Deus. receber a presença do Senhor Jesus. Esse é o conselho da palavra. Tudo, tudo vai mudar. Faz um teste hoje. Se você fala, Senhor, eu recebo tu na minha casa, com o maior prazer. Eu quero receber tu na minha casa gostoso. Eu não tenho nada para te preparar, eu não tenho um banquete, eu não tenho uma oração gostosa, eu não tenho uma fé boa. Eu estou muito machucado, eu não tenho um relacionamento bom contigo faz tempo, mas eu estou sem o pensamento, eu não tenho eu não sou, mas eu quero receber tu gostoso, eu quero que tu entre na minha casa com prazer, porque eu vou te amar, eu vou fazer igual aquela mulher, eu vou enxugar os teus pés com as minhas lágrimas, eu vou enxugar, aliás, vou molhar, vou lavar teus pés com as minhas lágrimas, enxugar com meus cabelos, eu vou te abraçar teus pés, eu vou beijar teus pés, eu prometo te segurar assim e falar, enquanto tu não me abençoar, não te solto. Aleluia. Você já na hora vai receber a benção dele, você vai receber a virtude do Espírito Santo, você vai ser visitada por ele na hora. Pode falar essas palavras. Vai, vai, fique em paz. Palavra que Deus ama. Coração quebrantado, aquele coração triste. Sabe por quê? Fala assim, com a tristeza do rosto, você faz bem o coração. Quer dizer, quando a pessoa está amargurada, está triste, quando está no velório, é melhor estar no velório do que numa festa. Ele fala, lá você está meditando, você não tem pensamentos nas coisas, que às vezes quando está tudo bem, você está tudo ótimo, está tudo gostoso, você para, uma boa compra, um bom churrasco, para tudo bem, nada contra, temos que. Mas a tristeza se aproxima mais você de Deus. Não que nós devemos ser tristes para sempre, não. É, 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 é pessoas que estão amarguradas, estão escutando isso, estão muito tristes. E o Senhor convém, urgente, repousar na sua casa. Ele vai repousar na sua casa para mudar a sua história. Sua história precisa ser mudada. Você precisa ter sabe, uma história. Não é que precisa ser mudada, a sua história precisa ser cumprida, porque já foi escrita por ele. E ele vai cumprir a sua história repousando dentro da tua casa. Aceita, aceita. Só você fala assim, Senhor, então não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Me liberta dessas coisas que me liberta desses vícios, me liberta desses pensamentos, me liberta dessas coisas que me atrapalham a aproximar de ti. Pode vir na minha casa está com essas coisas, não tem problema, ele vai te libertar se ele for repousar com você. Essas coisas ele vai tirar fora que você nunca mais vai ter
vontade de fazer. Recebe ele gostoso na sua casa. Esse é o conselho da palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos unidos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Irmão Joaquim, que estiver aí, pode fazer a oração. Tá? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mãe Ledaia, Pode. Ah. Oi, irmão Paulo Bino, tô Márcia, ouvindo. pode fazer a oração, seu irmão.